pouquinho dentro do seu pensamento como mulher, tá? E como profissional da saúde, qual que é a importância dessa qualidade de vida, sabe? Desse estilo de qualidade de vida. Primeiro, Mari, eu acho que a gente tem que entender o que é saúde. Saúde é porque a gente imagina que é a ausência de doença. E não é. Por exemplo, se você me falar, meus exames estão em dia, não sinto nada, não tenho nenhuma doença crônica, não tomo nenhum medicamento de uso contínuo, eu sou saudável, tenho saúde? Não sei. Entendi. Só isso não define. Então, saúde é diferente de ausência de doenças. Cara, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a saúde é um pleno estado de bem-estar físico, mental e social. Sim. Que tem esses três... Os três pilares. São 3 pilares da saúde. Pilares. Se você tira um deles, né? Pronto, já... Você quebrou o tripé, né? Quebrou o tripé, exatamente. Só que assim, se a gente parar pra pensar, um pleno bem-estar físico, mental e social é meio complexo. É utópico. Será que a gente consegue isso? Essa plenitude toda? Parece que é algo difícil de chegar, né? Difícil de chegar, exatamente. Só que se a gente coloca isso como meta, buscar essa saúde que a OMS fala, pra gente tentar pelo menos buscar, a gente garante qualidade de vida. Boa. Porque a tentativa de alcançar aquilo, mesmo que seja utópico, você já vai estar praticando uma atividade física, se alimentando melhor. Sim. Né? Que são... É como se fossem alguns planos que a gente tem que seguir pra gente alcançar essa saúde, que talvez a gente não alcance 100%, mas a gente tem que buscar ela 100%. Entendi. Não é porque você não vai alcançar 100% que você vai deixar de fazer pelo menos uma porcentagem, né? A gente tava conversando sobre isso ontem no plantão. Você falou sobre alcançar 100%. Sim. Sim. Porque assim, nem sempre a gente vai alcançar 100%. Não. Tem uma... Eu te falei sobre a questão da procrastinação? Não, acho que não. Eu até falei com a Joyce que isso cai nisso, que é, por exemplo, nenhum ser humano consegue ser 100% executador de tudo aquilo que ele planeja. Sim. Você não consegue 100%. Então, se fosse executar... Mas a busca, ela tem que ser a busca, ela tem que ser intencional completamente para isso. Porque, por exemplo, se você planejar algo na sua casa, algo com seu esposo, é Marcos, né? Marcos Cucci. Marcos Cucci? O apelido é Cucci, mas o nome é Marcos, mas ninguém conhece como Marcos. O Marcos, então, por exemplo, você planejar algo na sua casa, algo com o Marcos, algo pessoal, algo espiritual, algo no seu trabalho, algo com um amigo, você não consegue ser 100% em nenhuma delas. Não. Mas você precisa ser pleno. Sim. E aí tem um Wendell Carvalho que ele fala uma coisa que eu achei fantástica. Que ele fala assim, todo ser humano precisa usar a lei dos 20-80, que é planeje 100, procrastine 20, mas execute 80. Entende? E aí ele trabalha esse universo, que quem não consegue chegar em 20, ainda, 60, 40, 20, então eu acho isso inteligente. A gente consegue encaixar. Porque se você busca esse ideal de saúde que parece impossível, e você alcançar 80%, você tá muito bem. Puxa. O que você vai ganhar aí de qualidade de vida, de saúde. Você 80% de um conteúdo de um concurso público. Sim. Cara, 80%. 80 é muita coisa. Cara, é muita mas assim, por mais que a gente fala dessas 3 esferas, como é que é? Quais são os 3 mesmo? Saúde física, mental e social. A social dá pra desmembrar em muitas. Dá pra entrar em muita. Muita coisa. Financeiro, ambiente de trabalho. Sim. Diversos, mas são os 3 pilares. São os 3 pilares. Né? Então é bem-estar físico, mental e social. Mental e social. Dentro desse universo vamos entrar aqui eu acho que eu não vou falar mais importante, porque todos têm a sua importância. Eu não vou usar essa palavra, também. Que eles se completam. Mas deixa eu pegar talvez um que seja de maior dificuldade das pessoas, que talvez alguém olha pro físico e tal, social, mas esse mental, cara. O que você hoje talvez observa nessa área? Olha, tá muito em pauta a saúde mental. Eu acho que nunca se falou tanto em saúde mental como a gente tem falado hoje em dia. E nunca foi tão importante falar. Diagnóstico de transtornos mentais, doenças psiquiátricas. O preconceito tem diminuído muito em relação a isso. Só que quando a gente fala de qualidade de vida e promoção de saúde, a gente pensa nos fatores de risco para doenças. Tá. Aí seriam doenças cardiovasculares, talvez um câncer. E o estresse é um fator de risco. Muito grande. O estresse. E a vida corrida que a maioria das pessoas tem hoje em dia, o estímulo das telas, essa cobrança que é muito grande, acaba que desenvolve esse estresse crônico. Entendi. Né? E o que a gente poderia fazer para evitar... É difícil, porque o estresse às vezes depende de outra pessoa. Não tá 100% atrelado a você, né, Bruninha? Não é só a gente. Posso chamar de Bruninha, né? Porque é só pode. Muitas vezes a gente não vai conseguir evitar o estresse. Mas a gente tem que aprender a lidar com ele. Boa. E se para aprender a lidar seja necessário terapia, uma ajuda profissional, é ótimo.
Tá. O importante, isso. O importante é a gente aprender a lidar, porque vai fazer parte da vida, para que isso afete menos possível na nossa rotina e a gente elimine ou pelo menos tente diminuir esse fator de risco para essas doenças que a gente pode desenvolver. Faz muito sentido. Ligados ao estresse. Ligados ao estresse, tá. E eu falei de doenças que nem sempre são doenças mentais. Tá. Não, eu falei de hipertensão, falei de câncer, que a gente sabe que é um fator importante para desenvolver outras doenças, fora as doenças mentais. Depressão, ansiedade. Tem gente que hoje, por exemplo, seja o baby blue que aconteceu com a Francine, que é antes da depressão pós-parto que acontece, mas às vezes um paciente, eu passei por isso na madrugada trabalhando, eu nem te contei no outro dia de manhã, nem te contei. Recente agora? Não, foi no meu horário, de madrugada. Assim, o pessoal sai dentro do bueiro para atendimento. Brota. Desce de helicóptero. O que é isso? Eu quero atendimento, vem de asa delta. Mas aí a moça, a pressão dela não baixava de jeito nenhum. E eu fiz uma pergunta. Que eu atendi ela. Era no meu horário, depois passou pro horário do Lucas. Depois passou do Lucas. Chegou com a pressão muito alta. Muito alta. E aí teve um determinado momento que eu aferi a pressão dela, 19 ainda. E aí ela esperou mais um pouco, depois 16. E não saiu do 16. E aí eu fui e falei com ela assim, a senhora tá ansiosa? Né? Ela tá ansiosa e tal. Ela muito. Eu não quero estar aqui. Quero estar na minha casa. E não sei o que tem. Então, assim, de madrugada, né? De madrugada. A gente sabe que é desconfortável. Sim, é desconfortável. Ninguém quer ir lá e ficar seja num pronto-socorro, no hospital. É um ambiente, assim, pesado. Né? A gente pode dizer pesado. De dor, né? Chega pessoas em sofrimento. Não é um lugar bom de ficar. Alguém da família. Não é um lugar de diversão. Não é. E aí ela falou isso. Então, assim, eu identifiquei que ali aquela ansiedade dela não deixava a pressão dela baixar de jeito nenhum. Sim. Então você falar sobre as doenças mentais, elas são muito importantes ser faladas. Sim. E aí, na sua visão... é muito comum, Mário. É comum, né? Comum. E na sua visão, pra quem negligencia isso, por exemplo, que... Poxa, cara, tem tanta gente que não leva a sério. Tipo, deixa eu usar um jargão que falam, né? A depressão é frescura. Que chato ouvir isso, sabe? Sim. Eu já ouvi, Bruninho. Sim. É um preconceito muito grande. Sim. Ainda existe, mas eu acho que melhorou muito, Mário. Você acha que avançou? Avançou muito. Por que você pensa assim? Porque é mais falado hoje em dia. Eu acredito que essas políticas, igual o Outubro Rosa, o Novembro Azul, Setembro Amarelo, as pessoas têm mais informação. Chega essa informação, entendeu? E às vezes a gente acha a palestra ali num postinho não adianta de nada. Oxi. Mas tem gente, a gente acha que o óbvio não precisa ser dito, mas precisa. Mas precisa. Precisa. E as pessoas falando mais, e a gente se sente vulnerável também. Quem nunca passou por um momento difícil na vida, talvez precisou de ajuda, precisou de uso de medicamento. Então a gente acha que é frescura até acontecer dentro da nossa casa. Porque não é. Ver alguém sofrendo. Alguém sofrendo a gente mesmo. Ou com a gente. Sentindo na pele. É diferente. Sim. Então eu vejo que as pessoas estão se conscientizando mais em relação a isso.